A parceira da Mercedes já disse que a Red Bull é batível nesse ano de 2024, o que significa que existe sim a esperança de que ela acabe perdendo para alguma equipe, especificamente para a equipe Aston Martin e a equipe Mercedes. Nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando como o lançamento desses dois carros interferiu na visão do campeonato como um todo para esse ano de 2024 e entender o porquê a Mercedes pode realmente ter chance de vencer o campeonato mundial ainda nessa temporada. Então, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, apaixonado por Fórmula 1 há mais de 10 anos. E sim, a equipe Mercedes a gente sabe que não vinha tendo bons resultados nos últimos anos da Fórmula 1. Entretanto, a equipe Red Bull teve resultados opostos. Desde o ano de 2021, quando ganhou seu primeiro título mundial, Max Verstappen tem nadado de braçada e com muita facilidade para conseguir ganhar dos seus principais concorrentes, sejam da Mercedes, Ferrari e até mesmo McLaren e Aston Martin. A facilidade de Max Verstappen é gigantesca, mas para esse ano de 2024, aparentemente, a chama da esperança está retornando para a maior categoria do automobilismo mundial, principalmente por conta do novo e completamente novo carro da Mercedes que foi lançado no dia dessa filmagem, dia 14 de fevereiro. Um carro que sinceramente eu não achei dos mais bonitos, mas que trouxe algumas modificações muito importantes e aparentemente a parte mais importante está na suspensão traseira, que mudou tudo no carro. Desde o lançamento do carro da Aston Martin, a gente já sabia que existiriam essas modificações da Mercedes, principalmente porque a Aston Martin compartilha do sistema de transmissão, a caixa de marchas da Mercedes. E essa caixa de marchas é justamente a parte que apoia um dos braços de suspensão dos carros da Fórmula 1. Consequentemente, a suspensão que existe na Aston Martin é a mesma que existe na Mercedes, e justamente um dos diretores técnicos da Aston Martin já havia admitido isso antes mesmo do lançamento ali da equipe alemã. Mas Lucas, o que mudou tanto na suspensão que pode fazer com que o carro da Mercedes possa bater de frente com a Red Bull ainda nesse ano? Então, a questão é, quem disse que o carro da Mercedes iria bater de frente não é nem alguém dentro da Mercedes, é alguém de dentro da Aston Martin. O próprio diretor técnico já disse que a Red Bull é batível, é possível vencer da Red Bull ainda nesse ano de 2024. E quando ele falou sobre isso, ele não estava falando sobre a Mercedes bater a Red Bull, mas sim sobre a própria Aston Martin bater a Red Bull. A confiança que eles têm no carro é gigantesca. E pelo menos na opinião da maior parte das pessoas, se a Aston Martin tiver essa capacidade, também existe a possibilidade da própria Mercedes conquistar esse feito. A grande questão é que as duas suspensões traseiras são semelhantes, na verdade são praticamente iguais. E elas saíram de um modelo pull rod para um modelo push rod. A diferença é muito simples e é claro que eu estou falando aqui para pessoas que não são engenheiras, então a intenção é falar da forma mais simples possível. Enquanto a suspensão pull rod liga esse braço de suspensão na parte de baixo do carro e depois na parte de cima da roda, a suspensão push rod é exatamente o contrário e um pouco menos angulada. E parece que é uma coisa muito boba, mas na verdade pode sim trazer algumas vantagens interessantes. A primeira vantagem é a eficiência aerodinâmica, ou seja, o carro vai ter mais facilidade de alcançar altas velocidades no meio da reta. E a gente pode se lembrar que enquanto a Mercedes utilizava a suspensão pull rod, ela tinha muita dificuldade em alcançar velocidades compatíveis com das suas rivais, como por exemplo a própria Red Bull, que era a melhor de reta. Mas a Mercedes chegava a ficar 20 km por hora para trás da Red Bull em diversos GPs. A intenção é que isso mude bastante para esse ano de 2024. Outra questão muito importante é da turbulência. A suspensão pull rod aparentemente gerava um ar muito mais sujo do que a da push rod vai gerar a partir de agora. E com isso eles conseguem aumentar ainda mais a eficiência aerodinâmica na parte de trás do carro. E aumentando essa eficiência aerodinâmica, eles conseguem, obviamente, melhorar a velocidade final e também velocidade de contorno de curvas, o que também vai ser muito interessante para os carros da Aston Martin, que sofreram muito com isso, principalmente no segundo semestre de 2023. E para completar, essa suspensão também facilita o controle da altura do carro. E nós sabemos que a equipe Mercedes tinha como principal dificuldade conseguir eliminar o problema do porpoising. Com essa suspensão, aparentemente esse problema pode ser
ser completamente solucionado ainda nesse ano. Isso se ainda não foi solucionado, é claro. Com essa suspensão, eles conseguem limitar de uma forma muito mais eficiente a altura do carro. E a gente sabe, o porpoising é causado porque essa altura do carro não é bem limitada. Vamos nos lembrar por que existe o porpoising. O novo efeito solo consiste em basicamente puxar o carro do assoalho para baixo, ok? Então a força vem do assoalho em si. Claro que eu tô falando de um jeito bem leigo, tá? Eu sou engenheiro mecânico e entendo um pouco mais sobre isso, mas a intenção é fazer você entender. Como essa força vem do assoalho, mas claro, é uma força aerodinâmica, no momento em que o carro bate no chão, ou seja, essa força é tão forte que faz o carro encostar no chão e não existe mais nenhum tipo de ar passando aqui por baixo, já que o carro está encostando no chão, é claro que essa força deixa de existir. A partir desse momento, o carro é arremessado para cima. A força volta a existir porque o ar passa e ele é jogado novamente para baixo. E por isso fica nesse movimento perpétuo de kicks, vamos dizer assim, que é justamente o porpoising. A partir do momento que a equipe consegue controlar melhor a altura do carro, deixando claro que esse ar passa aqui por baixo, mas não permitindo que o carro encoste no chão, ela tem o melhor dos dois mundos, porque ela tem o efeito solo, que é a forma mais eficiente de conquistar a aerodinâmica, aliado, é claro, com a inexistência do porpoising. É o melhor dos mundos e é o que a Red Bull conseguiu fazer nesses últimos anos, por isso que ela é tão diferenciada das outras equipes. E eu vou te falar, se a Mercedes conseguir fazer isso, vai ser um grande feito tanto para ela quanto para a Aston Martin, que vão ver muita diferença no desempenho do carro no fim das contas. É óbvio que a Mercedes também fez muitas outras modificações que a gente sabe, como por exemplo, trocou o chassi do carro, mudou aparentemente até a asa dianteira, mudou o corpo do carro como um todo. Eu percebi inclusive nas fotos da Mercedes que os sidepods estão muito diferentes e até mais agressivos. O carro da Aston Martin também fez esse tipo de modificação, e o próprio da Red Bull já tem esses sidepods diferenciados. Enfim, claro que existiam outras modificações, mas o que mais chamou a atenção da maior parte das pessoas, sim, foram essas suspensões traseiras que devem fazer toda a diferença no fim das contas. Agora, falando da Red Bull rapidinho nesse vídeo, a gente percebe que ela copiou, entre aspas, o carro da Mercedes do ano passado, quando a gente fala sobre a parte lateral do carro. Não os sidepods, mas uma parte da garrafa de Coca-Cola, principalmente aquela que vem ligada ao halo. Aparentemente, a Red Bull precisou fazer essa parte um pouco mais alta para modificar alguma coisa no motor, que pode ter vindo um pouquinho diferente nesse ano, mas isso tudo é suposição. Claro que esse vídeo é sobre Mercedes em si e a intenção é trazer os fatos que podem fazer com que muita gente pense que ela pode sim bater a Red Bull. Eu continuo com o meu comentário conservador. A Red Bull vai vencer nesse ano mais uma vez e eu acredito que no fim das contas isso só vai mudar de vez no ano de 2026 ainda. Claro que existe esperança, a esperança nunca morre. Com essas modificações ali do limite orçamentário, com diferenciações entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto do grid, isso pode vir muito diferente, mas a minha esperança ainda é em 2026. Mas o que você acha? Você acha que a Mercedes vai ter chance ainda nesse ano? E a Aston Martin pode ganhar da Red Bull? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa. E claro, não se esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!